Olá, boa noite. Boa noite. Ok. Estou em dados móveis, eu não estou em casa, mas quero aqui fazer uma observação. No primeiro momento, dar boas-vindas a todos que estão participando do nosso segundo aulão. Já estamos aí com 42 pessoas, né, pelo que eu estou observando aqui. Graças a Deus por isso. E, de certa forma, fica muito feliz porque sabemos o quanto é um momento muito importante para a nossa escola e principalmente para as professoras que hoje estão aí responsáveis por conduzir o aulão desta noite. Quero desejar muita sabedoria e sucesso, né, para a professora Eliane, sabedoria e sucesso para a professora Jéssica, muita sabedoria e sucesso para muita sabedoria para a professora Lite. Vocês são tops demais, vocês sabem disso. Parabéns aí pela caracterização. Conforme a Luzia disse, eu acho que vocês combinaram, né? E isso é muito bom. A criatividade, né, dos nossos professores, ela é muito grande. Ver o quanto vocês importam com a missão de levar a questão profissional muito a sério, levar o conhecimento aos nossos estudantes. Desejar também boas-vindas aos demais professores que estão acompanhando o aulão e também já parabenizar a organização em nome da Luzia, em nome dos PCAs, que estão trabalhando firmemente com a organização desse momento de aulão. Também dar boas-vindas aos estudantes. A gente quer que vocês permaneçam ativamente participando do aulão, porque com certeza o conhecimento é a arma mais importante para todos vocês nesta preparação para o Enem e também para a vida. Dar boas-vindas aos pais, eu acredito que de repente possa ter algum pai também participando. Agradecer aos intérpretes, a Gislaine e ao Elimar, que estão aí responsáveis por interpretar para os nossos estudantes surdos. E quero dizer assim que mais uma vez desejar sucesso para vocês. Com certeza que vai ter mais uma noite gigantesca, mais uma noite espetacular para nossa. Passar aí então a palavra para a Luzia, para também conversar com vocês, com os estudantes e dar as boas-vindas. Fica com você a palavra. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Então, equipe, que bom vê-las, professoras, né? Estamos caracterizadas, sucesso em primeiro lugar. Sei que a dedicação, ela foi de um extremo ao outro, então, teremos muito de vocês, da sabedoria e dos conhecimentos de vocês. Nossos queridos estudantes, sejam bem-vindos, pais, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Gislane e Elimar, por estarem conosco aqui, fazendo o que vocês fazem de melhor, né? O saber fazer de vocês nessa nossa escola. Muito obrigada a todos. Cada um possa, de alguma forma, contribuir com o outro. Não somos melhores do que ninguém, somos diferentes em busca do mesmo objetivo, que é o nosso objetivo, o ensino de qualidade. Então, que nós saibamos aproveitar essa noite, esse momento, e sucesso a todos. Vamos lá, professoras? Obrigada. Então vamos lá, boa noite a todos. Para iniciar o nosso aulão de hoje, nós vamos passar um vídeo rapidinho. Todos conseguem ver o compartilhamento?
Sim. Sim. Então tá, vamos lá. You could still see where the water was, in a line at the top of the chimney bricks. Sometimes something so broken can never be fixed. Just act like a normal human being. So we saved a few things that were spare Never forget, and brought it to the You're the ground. you can do anything. 'Cause you always. Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo aulão, né, da Enchi Marechal Rondon. Nós vamos começando explanando os conteúdos, os principais conteúdos que caem no Enem, tá? De cada disciplina. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com todos revendo, apesar que tem câmeras não estão abertas, mas é um prazer ter vocês com a gente. Nós estamos aqui hoje com as professoras de Química, Biologia, Geografia, Filosofia e Sociologia, para que nós possamos passar um pouquinho para vocês daquilo que vocês irão precisar para prestar o exame do Enem, né, que vocês vão estar prestando também, de repente, um vestibular, um concurso. Então, o que nós vamos falar, o que a gente vai estar passando para vocês hoje, são questões que vocês vão fazer uso daqui para frente. 2021 está aí, que a graça de Deus nos acompanhe, né, que cabe essa pandemia, mas nós estaremos passando para vocês hoje a questão dos temas mais abordados, tá, dentro das nossas disciplinas. Principalmente a filosofia, porque a filosofia ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do ser humano, até porque ela estuda a nossa existência, né? Ela faz uma análise daquilo que a gente é como ser humano, tá? Tanto em conhecimento, quanto em valores, quanto em virtudes. E a filosofia ela veio para se utilizar-se da razão. Filo significa o termo grego, né? Significa amor ou amizade, e sofia significa sabedoria. Então, filosofia, ela é amor à sabedoria, ao conhecimento, aquilo que nós precisamos ter para que a gente possa utilizar a nossa razão de um ser racional. Então, diante disso, a filosofia, ela vem estudar o nosso campo de conhecimento. Diante disso tudo, qual o objetivo, qual a importância da filosofia? Ela tem a importância para que vocês possam analisar como esses estudos, tá, diante da nossa sociedade que começou lá na Grécia Antiga, ok? Então, aqui nós temos o gráfico, tá, mostrando para vocês o percentual dos conteúdos que mais foram abordados, tá, no Enem, na área de filosofia. Então, nós temos um percentual que começou com 2 conteúdos, ok? Esses 2 percentuais são de 18,8, ok? Que fala sobre a filosofia de Aristóteles e a escola helenística e como o racionalismo. Quando a gente fala da filosofia de Aristóteles, por quê? Porque ele foi o primeiro filósofo, tá, a formar
ou a formular o sistema filosófico. Tá? Quem é daí da área de exata sabe que ele foi o primeiro filósofo, tá? A formular a física, a metafísica, a ética, tá? Assim como a política. Então, ela é uma das razões também que se pede mais, né, com percentual maior, tá? Dentro das questões do Enem. Aí nós temos 18.8, o racionalismo moderno, que é uma corrente também filosófica, que fala muito da razão. Nós temos a parte com 12.5, que fala da escola sofística, Sócrates e Platão, tá? Nós temos como 12.4, vai falar sobre a filosofia contemporânea. Depois, nesse degrau, nós temos a escola de Frankfurt, que está com 9.4. A filosofia medieval, praticamente a filosofia medieval, ela faz parte já da turma do segundo ano, tá? Ele já vai ter esse conhecimento, assim como o primeiro ano também. Aí nós temos o idealismo alemão, que vem com 6.3, o Renascimento também com 6.3, e aí nós temos um dos filósofos, que é Immanuel Kant, que também está sendo muito cogitado para as questões do Enem, tá? E por último, que é a origem, o surgimento da filosofia. Então, vocês podem observar o grau de importância de cada conteúdo nessa ordem. Então, quando vocês estiverem querendo saber quais são os temas abordados, vocês podem seguir essa ordem aí de percentual para que vocês possam estar fazendo um resumo, utilizando-se, né, de aulas. Depois a gente vai estar mostrando para você alguns canais, alguns sites, que também vocês vão poder estar utilizando para pesquisa. Ok? Vamos lá, nós temos agora nossa próxima professora, Jéssica. Vamos lá, então, os conteúdos de química que mais caem no Enem. Com 7,5% a gente tem a parte de compostos orgânicos, 6,3% são leis ponderais e estequiometria, que é a parte de cálculo. Com 6,3% também nós temos as reações inorgânicas, que são a nomenclatura de ácidos, bases, óxidos, sais. Na parte de química cai muito cálculo. Então, nós temos termoquímica com 6,3% também. Temos modelos atômicos e distribuição eletrônica com 5%, soluções com 5%, propriedades das substâncias e forças intermoleculares com 5%, equilíbrios, hidrólise e solubilidade com 5% também. Aí nós temos estados físicos, sistemas e misturas com 3,8%, radioatividade com 3,8%, cinética química com 3,8%, e aí com 1,3% nós vamos ter isomeria, propriedades coligativas e variáveis de estados e gases. Com 1,2% nós temos propriedades periódicas dos elementos, e 1% da prova cai caráter ácido básico das substâncias orgânicas, aminoácidos, proteínas e lipídios. Então, assim, o conteúdo de química, ele é muito extenso, cai muita coisa. Então, a gente tem que ter uma organização bem grande para conseguir estudar. Então, como que a gente faz para estudar a química? A química é a dificuldade de muita gente. Então, a dica para começar a estudar química é ter organização. A gente vai começar do básico e vai até o avançado, para poder compreender a lógica que vai ter por trás de cada tópico. Então, a gente vai começar aqui com o básico, que vai ser estudo da matéria, e vamos até o avançado, que seria química ambiental. Então, assim, lembrando que só decorar as fórmulas não adianta, porque o Enem, ele exige que o aluno demonstre o domínio do enunciado. Então, assim, tirar uma nota boa na prova de ciências da natureza é muito importante
para quem quer cursar carreiras biomédicas ou da engenharia. Pode passar, Lid. Então, aqui, ó, como estudar a química? Relacione as matérias com atividades do dia a dia. Para deixar a química mais interessante, é preciso perceber como ela está presente no nosso dia a dia, seja na composição de um produto de higiene, nos medicamentos, no escovar do dente e até no digerir dos alimentos. A quantidade de conceito e fórmulas pode assustar, mas nada que um bom plano de estudo não ajude. O segundo tópico, aprenda o nome dos principais compostos químicos. Pode parecer um pouco chato isso, mas vai ajudar bastante. Porque se a gente souber o nome e qual função de cada composto, vai ter questões que a gente vai conseguir resolver logo de cara. E aí uma tática para poder decorar, aprender, na verdade, esses nomes e essas funções, é fazer uma cartela, onde a gente diferencia as funções orgânicas das funções inorgânicas. E a gente não pode esquecer que na prova de química cai também sobre os elementos da tabela periódica. Lá, muitas vezes, vai ter só a sigla, e você vai ter que conseguir identificar a que elemento pertence àquela sigla, ok? O terceiro é perca medo dos gráficos. Sempre, na prova do Enem, sempre vai ter gráficos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando tiver gráficos é analisar cada curva individualmente. E aí, depois que a gente analisar curva por curva, que a gente vai fazer a interpretação do conjunto inteiro. Que aí, assim, fica mais fácil da gente conseguir interpretar o que a questão quer. E, por último, anote os dados da questão. O enunciado das questões do Enem, ele costuma ser bem longo para poder confundir o aluno. Então, a gente grifando o que é importante, fica mais fácil da gente conseguir interpretar o que o enunciado quer. Pode passar, Lídia. Agora é a professora Elisângela, de Geografia. Seu microfone, Elisângela. Perdão. Desculpa. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Ansiosos para que chegasse esse momento. Aqui nós vamos estar falando a questão do percentual dos conteúdos de geografia, né? De 10,1% globalização, 8,9% climatologia, 7,6% cartografia, 7,6% urbanização, 7,6% indústria, 7,6% geografia agrária, 6,6% biogeografia, 5,1% relações internacionais e 5,1% demografia. Os alunos, né, chegam no momento do estudo do Enem, eles querem o quê? Estudar tudo ao mesmo tempo. Então, tem muitas coisas que não são tão cobradas, né? Então, essa abordagem, essa pesquisa que nós fizemos, para estar mostrando dos últimos Enem, quais foram os conteúdos mais abordados. Liz, volta lá no outro, para mim, que eu vou dar Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho desses conteúdos. Por exemplo, essa palavra aí, globalização, né? Essa palavra globalização tem que ser essa interação mundial, e hoje em dia ela está sendo muito, né, discutida e inserida no Enem. A globalização, ela está inserida em vários aspectos, como na geopolítica, na indústria, na geografia populacional, na geografia agrária, no meio ambiente e na geografia física. Por exemplo, hoje o que nós estamos vivendo é um novo, né? Esse novo que nós estamos vendo. Quem imaginaria nós estarmos
tendo um aulão para o Enem, cada um na sua casa, conseguindo reunir aí 54 pessoas. Isso daí é um processo do quê? De globalização. Essa interação, né, que nos proporcionam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como que ela vem sendo trabalhada na geopolítica? Né? Como que é cobrada a globalização junto com a geopolítica no Enem? Ela no último Enem que teve, foi cobrado uma questão do quê? Das relações internacionais. Foi cobrado na geopolítica a questão da hegemonia cultural pela ONU, a questão do quê? Do Conselho de Segurança, que é formado pelos 5 países, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, está muito rápido? China, né? A geopolítica com a globalização, o surgimento aí dos BRICS. O que é a sigla BRICS aí? O que significa? É um bloco econômico emergente que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa interação entre a globalização e a geopolítica. Tem também a interação entre a globalização e a indústria. Como que vem sendo cobrada essa globalização e a indústria? A globalização e a indústria vem... A primeira e a segunda revolução industrial, a indústria ela era o quê? Produção em grande quantidade. A massa, né? Quantidade e não qualidade. Seria produção em massa. A partir do quê? Da terceira revolução industrial, esse avanço tecnológico começou a ter o quê? A qualificação profissional. Então, hoje existe o quê? Não existe emprego? Existe emprego. O que falta? Mão de obra qualificada. Então, é uma das características da interação da globalização na indústria. Também a divisão, essa interação da globalização na indústria, tem a divisão internacional do trabalho. Como é estabelecida essa DIT aí? Que é né, Divisão Internacional do Trabalho. Países subdesenvolvidos, produção de quê? Commodities, ou seja, matéria-prima de estoque. Países em desenvolvimento, países desenvolvidos, tecnologia avançada. Na população, como que é a questão da globalização, população? No que está ligado? Acabei de falar ali, mão de obra qualificada. Geralmente, as fugas de cérebros, né, que dizem, são pessoas que se capacitam e aí o país não possibilita, como que eu posso dizer, a atuação dele, não vai pagar o que ele estudou. Eles vão para outros países onde eles recebem melhores salários. Isso daí é chamado aí migração, fuga de cérebros, né? Pessoas capacitadas que vão para outros países desenvolver as suas atividades. Na questão da população também tem as fronteiras internacionais, tem a questão dos refugiados da Síria e também tem a transição demográfica, né, que está acontecendo, principalmente nos países desenvolvidos, que vem ser aí a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da população mais idosa, que tem a ver também com o quê? Tem a ver com um debate sobre previdência social, ou seja, as pessoas envelhecem, né, e a mão de obra não está aumentando. Então, mais velho, mais previdências, não é? Tem aí um prejuízo. Por isso que tem que aumentar aí a idade da previdência. A globalização voltada para a geografia agrária. Está nos agronegócios, grandes produções, né? Monocultoras, fazendas monocultoras, que tem tecnologias avançadas, que o produto é voltado para abastecer o mercado externo, e agricultura familiar, que é aquela agricultura
policultura, vários produtos para abastecer o mercado interno. O meio ambiente, ela vem relacionada com a questão social. No último que teve foi a questão do quê? Dos quilombolas, dos indígenas, da relação entre pobreza e degradação. Pois se tem produção, por que tem falta de alimento? Tem falta de alimento? Por quê? O que está relacionado a essa falta de alimento? Ao poder aquisitivo, não à falta de produtos. E na geografia física, cai muito, né? Questão de umas 4 questões. A questão do clima. Quais são os fatores que interferem no clima? Latitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar. E o relevo, a questão do quê? Dos agentes, né? Dos fatores exógenos e dos fatores endógenos. E que você tem que prestar bem atenção nessas palavras aí, tem algumas exógenos, o que são? Fatores que atuam do lado externo do relevo. Endógenos são fatores que atuam do lado interno do relevo, como tectonismo, vulcanismo. Então, está bem assim, nesses assuntos que está o foco, vamos falar, enquadrado pelos últimos, né? A globalização, na cartografia, a questão do sensoriamento remoto, né? Então, as imagens realizadas por satélites, tudo isso é um processo do quê? É um processo tecnológico avançado que está ligado com a globalização. Então, essa interação mundial que nós estamos, né, vivendo agora, que é uma palavra muito falada, isso daí vem se aperfeiçoando, porque a globalização ela existe desde o tempo lá das grandes navegações, né, do capitalismo mercantilista. Pode passar, Luiz. Aí aqui, os tópicos que mais caem, né? Estrutura produtivas no mundo, estrutura produtivas no Brasil e nas cidades, agricultura, geopolítica urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, as fontes de energia, hidrosfera, domínios ambientais no mundo, a questão ambiental e atualidades. Próximo. Bom, agora professora... a gente vem com biologia, tá? Bom, eu elenquei aqui os principais. Sistema imunitário, que vai falar das defesas do nosso organismo. Ecossistema, que vai falar dos seres vivos e da relação entre eles e a relação dos seres vivos com o meio externo, né, com o meio ambiente. Assim como a ecologia. A ecologia também trata da relação dos seres vivos entre eles e o meio ambiente. Né? O ecossistema ele está incluído dentro da ecologia. DNA e RNA, que são os materiais genéticos, né? São os nossos ácidos nucleicos. Genética, caiu um pouquinho também. A hematologia, que está relacionada ao sistema hematopoético, que é o sistema sanguíneo, né? Angiospermas, que é um grupo de plantas. Proteínas e as enzimas, elas são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E os menos importantes aí, com 2,8, que é biomas, né? Nós temos aí os biomas brasileiros e biomas estrangeiros. O brasileiro cai mais, por exemplo, exemplos de bioma, floresta amazônica, Pantanal, Pampa. Crescimento populacional, evolução, né? Evolução dos seres vivos. Sistemas excretores são os tipos de excreções dos seres vivos, né? Temos aí ureia, amônia, entre outros. Genoma humano, que é o nosso código genético. Organização celular, né? Como as nossas células se organizam. E as relações ecológicas, que são a relação entre um ser vivo e outro, que também está dentro ali da ecologia.
Então, como nós nos organizamos para estudar biologia? Para a gente compreender um todo, a gente começa por ecologia, seguindo para a origem da vida e evolução, bioquímica, que aí são os nossos compostos orgânicos dentro do nosso organismo, né? Entra um pouquinho aí também a matéria da professora Jéssica. Células, ácidos nucleicos, que são os materiais genéticos, metabolismo energético, histologia, que são os nossos tecidos, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo. Genética 1 e 2, primeira, segunda lei de Mendel e as derivações. Taxonomia, tá? Taxonomia sistemática é o tipo de classificação de seres vivos, é como se organizam os seres vivos. Reino Animalia, que é o reino que nós fazemos parte. Fisiologia humana 1 e 2, que é como o nosso organismo ele funciona, ele se organiza. Agora nós também estaremos falando um pouquinho desses percentuais dentro da disciplina de sociologia, e todos nós sabemos que a sociologia nada mais é do que o estudo da sociedade, né, dos nossos padrões de vidas, das nossas relações, como é feita essa interação social, tanto a social como cultural na nossa sociedade. Então, assim, a sociologia, ela vem não só falar sobre em si as relações sociais, mas também dos problemas sociais. Até a professora Elisângela ali citou alguns, que também a filosofia e também a sociologia trabalham com algum desses conteúdos. Assim também como a própria língua portuguesa também está relacionado com alguns assuntos referentes à sociologia. Eu acredito que a sociologia ela vem englobar todas as disciplinas. Por quê? Porque é um estudo. Quando a gente fala em estudo de sociedade, a gente faz uma interação. E essa interação, quando a gente fala particular da educação, ela vem trazer essa junção das demais disciplinas para que a gente possa entender um pouquinho mais como é visto o nosso ensino, né, perante a nossa sociedade, né, perante aos nossos grupos a qual a gente pertence. Tá? A sociologia, no primeiro grupo que a gente pertence é a família, e aí você vai se trabalhando nos demais grupos institucionais, aquele a qual vocês vão pertencendo durante todo o seu tempo de vida. Então, a sociologia, ela vem também tratar de descobrir algumas soluções, algumas estratégias, né, para que vocês possam estar vivenciando alguns conteúdos que vai mais confrontá-los, tá, perante alguns, vamos dizer assim, algumas profissões, né, algumas, como é que eu vou dizer para vocês, algumas situações que vão implicar um estudo maior, e a sociologia ela veio para isso, para te dar estratégia e ao mesmo tempo também procurar dar novas soluções para que isso venha a ser melhorado dentro do cotidiano da nossa sociedade, do nosso dia a dia, né? Ela se torna um conhecimento mais empírico. Então, dentro dos percentuais dos conteúdos abordados da sociologia, o que está com um nível de percentual maior seria a sociologia contemporânea. Por que a gente fala sociologia contemporânea, né? É só modernidade? Não. Porque a sociologia contemporânea ela surgiu lá com o pensamento iluminista, né? E aí veio vindo a Revolução Francesa e ela se tornou uma ciência estudada pela corrente positivista, tá? Então, ela engloba aí o capitalismo, ela vai englobar aqui a economia, a indústria cultural. Então, ela faz uma junção praticamente de todos, mas de um modo mais resumido, tá? Então, querendo ou não, ela ficou com um percentual maior, porque ela faz uma junção de vários conteúdos ao mesmo tempo. Aí depois nós temos a cidadania,
né, que vem falar sobre o que é você ser um cidadão, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Esse percentual atingiu 14,3%. Aí vem a parte da cultura, da diversidade, como é trazida para a educação, e depois, também com 4,3%, né, a cultura e a educação, nós temos a política, o poder e o Estado, onde a gente vai saber da nossa governança, como é tratada a nossa política, como está a nossa economia, como é o poderio desses governantes. E aí, a gente, quando fala desse conteúdo, a gente vai voltar lá em história, vai falar sobre isso. A parte da economia também pega geografia. Então, assim, não tem como a sociologia estar fora, tá, desse contexto todo educacional. Aí nós temos com 7,1% o capitalismo, tá? Nós temos também a economia e a sociedade, né, parte do geral de como está a nossa sociedade economicamente. Aí vai entrar até a parte como é feita a nossa pirâmide, tá? Como é desenvolvida essa luta de classes, vamos dizer assim, né? A gente pega lá o filósofo Karl Marx também. E aí nós temos a indústria cultural, né? Como ela está sendo analisada perante toda uma sociedade, todo mundo globalizado, como a professora Elisângela também falou, e aí ela vai atingir também o 7,1% como conteúdo abordado. E nós temos Max Weber, ou Max Weber, vai depender de como você queira falar, com 3,6%. Ele faz parte da tríade da sociologia, que é Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, eles, ao mesmo tempo que eles são filósofos, mas eles também têm a sociologia, né, que eles defendem sobre a parte social a qual a gente está inserida. E depois, olha aí, ó, nós também temos o mundo globalizado, né, professora Elisângela? Também com percentual de 3,6%. Então, vocês podem observar também, em questão de ordem, de importância, quais são esses conteúdos que vão estar diretamente direcionados para essas questões. Então, vocês podem estar utilizando, a turma do terceiro ano, utilizando o nosso kit que vocês receberam do Revisa Enem. Esses conteúdos está de um modo assim, bem resumido, mas que coloca todos os tópicos de importância para vocês estarem analisando e terem uma noção do que são esses conteúdos, para que vocês possam também estar respondendo as questões. Lembrando sempre que a sociologia, quando entra nas questões, ela vai sempre fazer um enunciado em cima de um texto de algum filósofo, de algum sociólogo, para depois ela vir com as perguntas. Ok? É isso aí. Vamos partindo para a próxima. Lícia. Agora que vocês já sabem o que precisam estudar, a gente vai mostrar como vocês vão estudar estes conteúdos, como vocês vão se organizar. Segundo algumas pesquisas, como o nosso cérebro ele aprende. As pesquisas apontam que 10% nosso cérebro assimila lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo conteúdo. Ou seja, quando você discute o conteúdo com um colega, com alguém, você está assimilando mais. 80% fazendo, quando você estuda e vai lá fazer seus mapas mentais, vai fazer seus resumos, você tem uma assimilação melhor. E 95% quando você ensina alguém aquele conteúdo. Então, algumas técnicas de estudo. Ler e anotar, resolver questões e interpretar as respostas, revisar pelo livro e sempre revisar suas anotações.
Então, qual que é a forma de estudo adequada? Existem os estilos de aprendizagem, que nós podemos carregar apenas um estilo ou uma mescla desses estilos. E quais são os estilos? Nós temos o primeiro estilo, que é o estilo visual, que é onde o aprendizado se dá através de imagens, gráficos, vídeos. E qual que é a nossa dica para você poder aprender mais? Fazendo mapa mental, fazendo flashcard. Nós temos o segundo estilo, que é o auditivo, que são aqueles que aprendem melhor ouvindo. Eles precisam ouvir para poder aprender. Então, qual que é a dica de estudo para esse? É você assistir videoaula, é você ter grupos de estudo onde vocês possam discutir sobre aquele conteúdo e um ouvindo o outro vai assimilar a matéria. Nós temos o terceiro estilo, que é o de leitura e escrita, onde você precisa ler e escrever para poder assimilar o conteúdo. Então, a dica é: faça resumos, que você vai estar lendo e vai estar escrevendo, né? E nós temos o quarto estilo, que são os sinestésicos, que são aqueles que precisam de estímulo externo para poder aprender. Qual que é a dica? Fazer exercícios, porque aí você fazendo exercícios, você vai conseguir manter o interesse pela matéria. E aí, assim, identificar qual desses estilos você se adapta melhor vai te ajudar a estudar de uma maneira mais efetiva. Porque, assim, se você só aprende por imagens, mas você só está assistindo, só está fazendo resumo, aquela forma de aprendizagem não vai ser tão efetiva para você. Então, você precisa identificar qual que é o melhor estilo para você conseguir aprender mais. Pode passar, Lid. Métodos de estudo. Então, agora nós vamos estar falando algum desses métodos. Um desse método é o quê? O resumo. O que é o resumo? É reduzir ao essencial. É separar, é extrair as ideias principais. Tem pessoas que vão fazer um resumo do que ele faz. Praticamente copia o texto todo, né? Isso não é um resumo. Então, o resumo é você tirar a ideia principal. O que exige de você quando você vai fazer um resumo? Concentração, inteligência para selecionar o que é mais importante, a capacidade de síntese, conseguir sintetizar o conteúdo e o domínio da expressão oral e escrita. O resumo, ele consiste em escrever com as suas palavras o que você entendeu no assunto. Próximo. Flashcard. O flashcard eu já fiz com vários de vocês ano passado. Consiste num cartãozinho com perguntas e respostas. Então, num lado do cartão você coloca a pergunta e no outro lado a resposta. Então, você pergunta para si mesmo ou para um colega, se vocês estiverem estudando em grupo, e responde. Depois você confere a resposta, como aqui no exemplo, né? Na frente seria o conceito de metacognição e no verso estaria a resposta, que é um discurso de segundo nível sobre o conhecimento. Caracteriza-se como um sistema de pensamento focado sobre a atividade cognitiva humana. Então, certo? Próximo. A Amanda no chat deu uma dica bem bacana, que ela falou que existem app, tem uns aplicativos que tem esses flashcards e é bem bacana. Ela fez um comentário. Verdade, isso é bom. E aí, mais um método de estudo. Nós temos aqui o mapa mental, que praticamente eu trabalho com todas as turmas, tá? Desde o 9º ao 3º ano. Por que o mapa mental? Porque ela é uma ferramenta, né,
que é ao mesmo tempo que ela vai fazer um resumo, mas ela vai ajudar você a organizar suas ideias. Aqui diz assim: mapas mentais são uma ferramenta criada pelo psicólogo americano Tony Buzan para se organizar em grande volume, de informações de maneira hierarquizada e visual. Ou seja, nada mais é do que um diagrama construído a partir de cores, palavras e... Então, quando vocês observam a imagem, vocês veem que não tem só uma cor. Ela existe-se várias cores. Um dos principais elementos do mapa mental é você utilizar-se não só de traçados, tá? Não só de linhas, mas também utilizar-se das cores. Por quê? Nós temos uma memória que as cores, elas vêm ativar, tá? Ela ativa a nossa memória para que essas cores também nos ajudem quando a gente está lá fazendo com prova, mexendo alguma coisa, a lembrar algum tópico importante. Então, quando a gente fala assim em mapa mental, primeiramente você tem que colocar como central a parte importante, o título daquele conteúdo, né? O título daquele texto. E aí você vai utilizar-se de quê? De ramificações. Eu posso utilizar igual está mostrando aqui. Eu posso, ao mesmo tempo, estar utilizando-se de setas, eu posso estar utilizando nuvens, eu posso estar utilizando algum elemento como a pirâmide, o círculo, o quadrado. Então, o mapa mental, ele também parte da criatividade de cada pessoa. Tanto é que existem vários tipos de mapas mentais, tá? Tem o tradicional, que seria esse, aí tem os coloridos. Então, tem vários tipos de mapas que vêm trazer a possibilidade de você memorizar e organizar as ideias do texto. Aí nós temos aqui de um sociólogo, Emile Durkheim, a qual tem como título central o nome dele, e aí qual que é as cores utilizadas? Vermelho, verde, roxo, azul. Por quê? Essas cores chamam a atenção, tá? Então, fica marcado na sua memória. E aí, o que você vai fazendo? Você vai se utilizando de setas, que chamam ramificações, onde você vai colocando os assuntos principais de forma organizada. Para quê? Não é só para as pessoas que vão ver esse mapa, mas para você se organizar. Então, se eu coloquei aqui Emile Durkheim, qual é a teoria, qual é a ciência, do que é que ele fala? Ele vai falar sobre os fatos sociais. Por quê? Porque há necessidade de ele exemplificar, né, de conceituar o que é isso. Aí depois vem, que tipos são esses? Aí você vai ali colocando. Você não precisa, o mapa mental, você não pode escrever parágrafo ou fazer-se resumo. É diferente. O mapa mental é você utilizar-se de palavras-chave e palavras importantes e, ao mesmo tempo, utilizar-se de tópicos, tá? Eu sempre cobro os alunos e falo, olha, se você não consegue montar-se um mapa mental, você utiliza-se tópicos. Por quê? Porque eu posso utilizar ele através até de um desenho. Eu posso utilizar isso de forma com a minha criatividade, tá? Então, assim, fica aí a dica. Mapa mental é uma dica ótima para que você possa estar resumindo e colocando as partes mais importantes de um determinado conteúdo. Tá bom? Ok? E o próximo é o ciclo de estudos. Como construir o seu ciclo de estudos? O primeiro passo é o tamanho do ciclo. Você vai ter que definir quantas horas terá, quanto tempo você tem para poder estudar. Então, você tem que levar em consideração que ciclos muito longos de estudo pode desmotivar e ciclos muito curtos pode ser que você não tenha tempo suficiente para estudar. Você vai começar a estudar
e não vai terminar. Então, você tem que definir um tamanho. O segundo passo é análise e ponderação. Identifique qual é o seu nível em cada disciplina. Então, às vezes, você tem mais facilidade em química e tem mais dificuldade em física. Então, você vai ter que colocar mais tempo para quando for estudar física, porque é onde você tem mais dificuldade. O terceiro ponto é a divisão dos blocos de disciplina. Você vai definir quantos blocos de estudo cada disciplina terá. Lembrando que cada bloco deve ter no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas e meia. Então, assim, o mínimo 1 hora para não ficar um bloco muito curto e 2 horas e meia para não ficar um bloco muito longo. Porque aí, se fica um bloco muito longo, você acaba perdendo o foco do estudo. O quarto passo, alocação dos blocos. Procure alocar os blocos de modo que as disciplinas fiquem igualmente espaçadas. Você vai tentar ordenar os blocos entre disciplinas teóricas, igual sociologia, filosofia, com as disciplinas de raciocínio lógico, que seria matemática, física, química. Então, você tem que intercalar. Um bloco você estuda uma disciplina teórica, no outro bloco você estuda uma disciplina de exatas, para você dar aquele tempo do seu cérebro absorver o estudo. E o último são os ajustes finais. Você vai avaliar a sequência que montou e veja se vai ter que fazer alguma alteração de posições necessárias para que a disciplina no final do ciclo não seja repetida, não tenha assim, a repetição em curto espaço. Você estudou sociologia, física, química e depois estudar física de novo. Então, ela tem que ter um espaço. Oi. Desculpa, você pode repetir esse final do quarto bloco? Eu não ouvi, cortou o áudio. O quarto bloco, você quer que eu repita? Você começou a falar, deixa eu ver. Não, dos ajustes finais. Que é você avaliar, eu não escutei essa parte. Cortou todo o áudio. Tá. Então, você vai avaliar a sequência que foi montada. Aí, nessa avaliação, você vai ver se vai precisar fazer alguma alteração necessária para que a disciplina não fique muito repetitiva. Um exemplo é estudar filosofia, química, aí sociologia, aí estudar química novamente. Então, ela tem que ter um pouquinho mais de espaço entre elas. Quem pode passar, Lid? Kelly? Então, vamos lá. Nós temos algumas técnicas também de estudo, tá? De maneira que você possa usar da sua simplicidade, né? Para que você possa estar se articulando de maneira também a memorização de conteúdos. Então, aqui nós temos a primeira, que seria, se você está fazendo uma leitura, se você está lendo determinado texto, quando você quer que aquilo que é de importante dentro de um parágrafo, o que é que você pode fazer? Se você acredita que aquela palavra ela vai te direcionar para que você memorize, você vai utilizar-se de quê? Você vai utilizar-se de um lápis, uma caneta, tá? Seja ela fluorescente ou não, você vai grifar e você vai destacar essas palavras, porque ela também é uma forma de você saber que ela é importante dentro daquele texto, dentro daquele parágrafo. E aí vem a esquematização. O que é esquematização? A esquematização nada mais é do que um resumo, assim, de forma mais sintetizada, ou seja, uma síntese. Essa esquematização, ela quase que pega o estilo do mapa mental, certo? O que ela, quando a gente fala em esquema, você já sabe que é algum tipo de forma.
Como é que eu posso estar utilizando esse esquema? Eu posso estar utilizando de forma de tópicos, tá? Utilizando-se palavras principais, e também posso estar utilizando, às vezes, até de desenhos. Eu posso utilizar, de repente, de um conteúdo, e eu posso desenhar, né? Eu posso estar utilizando essa técnica de desenho, ressaltando aquele determinado conteúdo ou aquele determinado texto dentro de qualquer disciplina ou aquilo que você está estudando. Você pode esquematizar ele através desse desenho. E quando a gente se fala em tópicos, não é para você pegar o parágrafo e copiar ele todinho, não. O tópico são palavras também chaves, tá? Ou simplesmente um parágrafo bem curtinho. Então, eu estou esquematizando determinado assunto, determinado texto. Então, esse esquema é uma síntese, ok? E aí, aqui, para fechar, nós temos... É algo tão simples e que faz diferença durante o tempo de preparação. Toda vez que se tem uma memória visual, você tem mais facilidade de lembrar na hora da prova. Então, isso que eu falei, essas técnicas, elas vão te ajudar, tá, a você memorizar esses conteúdos. Beleza? Como se manter focado nos estudos, né? Então, a primeira coisa, você tem que organizar o seu tempo, né? Eu não tenho tempo. Tem. Todos nós temos tempo, nós temos que ter essa organização. Quantas horas eu vou estudar por dia? Então, para que se torne uma rotina, todos os dias naquele horário, eu vou tirar 1, 2 horas para estar estudando. O que eu tenho que fazer para estudar? A primeira coisa aí é evitar a distração. Então, isso daqui, ó, o celular tem que estar meio longe, né? O barulhinho ali do WhatsApp toda hora já é uma distração. Então, você tem que focar, tem que evitar a distração, né? Faça resumo com suas palavras. Você entendeu, você faça um resumo mais fácil para você estar gravando. Assista videoaulas e depois pratique fazendo exercício. No outro dia, quando você for iniciar de novo seu horário de estudo, faça uma revisão do conteúdo que você estudou na aula passada, não é perca de tempo. De novo, só uma revisão. Aí você vai estar memorizando ainda mais o conteúdo estudado. Então, nós selecionamos para vocês alguns canais e sites onde vocês podem estar buscando informações em relação aos conteúdos que mais caem. De biologia, no YouTube vocês têm ali o Biologia com Samuel Cunha, que geralmente são os vídeos que eu compartilho com vocês. Biologia com o professor Guilherme, que ele também é muito bom. O canal Descomplica, o canal Me Salva, e de site eu gosto muito do site do Só Biologia, tá? Que é de uma forma bem clara, bem sucinta, a forma que eles colocam os conteúdos. De química são canais no YouTube, né? Nós temos o Marcelão da Química, temos Química em Ação, que é com o professor Paulo Valim, temos o Estude, o Descomplica e um bônus, que o canal se chama Concurseiro da Madrugada. Só que lá eles dão bastante dicas em como resolver as questões. Então, eu acho bem válido, tipo assim, a gente focar em como resolver as questões, principalmente visando o Enem, visando o vestibular, né? Em geografia, tem uns canais como Geografia Simples, tudo sobre geografia, Geografia Irada, Descomplica. Tem sites só Geografia, Geografia para Todos, Brasil Escola. E nós temos, dentro da filosofia, alguns canais como Descomplica, né, que a maioria dos nossos alunos eles estão acessando esse site.
Nós temos toda a matéria, que é um site bem simples, de forma bem resumida. Ali sim ele faz até uns esquemas, tá? De forma bem sintetizada. Nós temos estudos também, que eles, alguns conteúdos, eles até te liberam, mas outro você precisa se cadastrar e ao mesmo tempo pagar, tá? Aí nós temos a filosofia.com também, que sintetiza bastante, mas explica de maneira bem assim, simples, tá? As questões filosóficas. E nós temos o Brasil Escola, tá? No YouTube, com o Francisco Porfírio. Ele é excelente, ele é assim, muito tranquilo, a explicação dele é assim, muito boa, e as aulas deles não são cansativas. Aí nós temos sociologia, também eu utilizo o Descomplica, tá? Toda a matéria também de forma mais sintetizada, o estudo também que eu já falei, e nós temos também, assim como a filosofia.com, nós também temos a sociologia. E nós temos extra-vestibulares, que é com o professor Alexandre. Ele também é um ótimo professor, ele faz muito questionamento e ele é muito bom para explicar de forma bem, assim, não é resumida, mas de fácil entendimento, ok? E agora, focado nos terceiros anos, a plataforma Revisa Enem, ou a plataforma Agora Vai Enem, que é uma plataforma que o governo, né, de Rondônia disponibilizou para os terceiros anos. E muitos, às vezes, não sabem utilizar ou utilizam de forma errada. Então, vamos a alguns atalhos. Essa aqui é a página inicial do Revisa Enem. E dentro dela, vocês, em simulados, vocês têm as provas dos 3 últimos Enems, que são o Enem 2017, 2018 e 2019. E vocês podem estar resolvendo essas questões. São as questões mais atuais que nós temos. É um ótimo preparo para janeiro, né? Para quando a gente entrar de férias, vocês poderem estudar. Lembrando que o Enem é em meados de janeiro ali, né? Vocês contam também com videoaulas, tá? As videoaulas, elas são separadas por volumes. No volume 1 estão as disciplinas, os conteúdos, na verdade, eu coloquei da área de biológicas, mas estão os conteúdos relacionados ao primeiro ano. A maioria das disciplinas, o volume 1 é relacionado ao conteúdo do primeiro ano. Volume 2, relacionados ao conteúdo do segundo. E volume 3, relacionados aos conteúdos do terceiro ano. São aulas bem resumidas, é para relembrar mesmo os conteúdos que vocês já viram. Vale muito a pena assistir. Nós também contamos com um banco de questões, tá? Vocês têm aí exercícios de todas as disciplinas e esses exercícios estão divididos por conteúdos, tá? Então, você entra na disciplina, você vai escolher qual conteúdo você quer estudar. Lembra que a gente elencou os principais conteúdos que caem no Enem? Então, aí vocês têm todos os conteúdos. Vocês podem ir lá, depois que vocês saírem daqui, acessar o Revisa Enem e procurar por esses conteúdos. Dentro dessas listas de exercício, nós temos 3. A fácil, que são aqueles conteúdos mais simples, mais fácil de entender. A lista média e a lista difícil. Elas não têm muitas questões, elas têm em média aí entre 10 e 20 questões. E vocês podem resolver uma, parar, e outro dia você resolve outra, você não precisa terminar a lista no mesmo dia. E para quem não sabe, o Revisa Enem, né, a plataforma Agora Vai Enem, tem também um aplicativo que vocês conseguem baixar
na Play Store, na Apple Store, para vocês terem acesso a todos os conteúdos. Para quem não tem aí sempre o computador, pode acessar pelo celular, inclusive as nossas atividades. Certinho? Alguma dúvida em relação à plataforma? Só uma consideração, professora Lid, que é bom que os nossos estudantes do segundo estão já participando, conhecendo a plataforma, né? Será para eles também 2021. Com certeza. Então, né, eu já baixei esse aplicativo já do Revisa do Enem, ele não funciona. Não funciona? Então tá bom. Mas tem a plataforma pelo computador que vocês podem estar utilizando também. Ok? E se vocês não quiserem usar o aplicativo, vocês podem acessar o site pelo próprio celular também, que dá certo. Então nós vamos... Sim, pelo celular dá um chat mesmo, realmente. Então nós vamos finalizando, né, com a resolução das questões. Então, nós temos aqui algumas questões. Elisângela, você pode só fechar todo o microfone, por gentileza? Está dando... Desculpa. Então, como eu falei lá de início, a filosofia, ela tem todo um enunciado, assim, quanto à sociologia. E aí nós tiramos uma questão, né, dentro da sociologia, dentro da filosofia, lá onde fala de Aristóteles e também da escola helenística, né, da parte do helenismo lá. E aí nós tiramos uma pergunta. E essa pergunta, para a turma do terceiro ano, que está aí, sabe-se que está no livro do Revisa Enem, da aula número 4, tá? Do volume 2. Tá? Então, essa pergunta foi tirada lá do Revisa Enem, do livro de vocês, também está lá no simulado. E aí, aqui nós colocamos ela para vocês, para saber como é que vocês fazem o enunciado. Por que eu saber como é essas questões e como é que dá a entender qual é a resposta correta. Lembrando-se que todo o enunciado, ele também traz alguns macetes no sentido seguinte: quando você é muito comprida, tanto é que eu fiz um diagnóstico com vocês, uma avaliação de filosofia no início desse ano, com todas as perguntas bem compridas, para ver o nível. Então, isso também é característico de alguns vestibulares, e também, às vezes, até do próprio Enem, para que você, ao mesmo tempo, se canse, porque é o seguinte, ele está ali para você passar, mas se você não passar, outros irão na sua frente. Então, temos que ter esse cuidado do enunciado. Você tem que ler o enunciado, primeiramente o texto, e depois, quando você fizer a leitura da pergunta, você tem que voltar um pouquinho lá, novamente, no texto, para você ver realmente o que ele está pedindo. Que, às vezes, a própria resposta está dentro do texto, mas em caráter de palavras diferentes e que, às vezes, tem o mesmo significado e que ela dá isso como resposta. Aí nós temos a questão assim: ao falar de caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao hábito, e aos hábitos dignos de louvor chamamos de virtude. Aí isso está no livro, né, de Aristóteles, Ética a Nicômaco. Tá? Aí ele pergunta assim: em Aristóteles, tá? O que o filósofo, né, o que ele defendia, né, o que ele falava a respeito desse conceito? Aí ele pergunta: em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa o quê? Aí ele te dá 5 alternativas, as quais vão fazer com que você pense e, às vezes, te dão algumas dicas para você chutar. E nesse chute, se você tiver sorte, né, você vai acertar.
mas a maioria erra. Então, nós temos que ter cuidado com essas pegadinhas. Qual a primeira coisa que nós devemos ver? Primeiro, saber o que significa a palavra sábio, o que significa quando a gente fala em caráter, o que significa quando nós falamos em hábitos, né? E aí, quando fala que hábitos dignos de louvor, chamamos virtude. Então, nós temos que ter esse zelo e esse cuidado, principalmente nas palavras. Você sabendo o significado dessas palavras, você vai conseguir chegar-se a uma resposta, não vou dizer assim de repente 100%, mas você vai te levar para que você atinja-se a verdadeira, certo? Quando a gente fala em virtudes, ela dentro da filosofia, tá? Nessa aula 4, ela fala lá que a virtude, ela é arete, né? Que significa o quê? Excelência. Então, se você já sabe que ela tem essa palavra, ela vem de uma excelência, virtude é algo que tem que ser bom, né? Que vem para as pessoas, para que elas se tornem pessoas boas. Quando se fala, eu sou uma pessoa virtuosa, eu tenho excelência em algo ou alguma coisa dentro do quê? Tanto dos meus sentimentos e assim como das questões do meu contato ou do meu relacionamento com outras pessoas. Por quê? Nós fazemos parte de grupos, então nós temos relacionamento. Então, se eu já sei algum significado, automaticamente eu vou adentrando as questões. Letra A diz assim: a virtude é ética expressa, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Letra B, concretização utilitária de ações que revela a manifestação de propósitos privados. Letra C, concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. Letra D, realizações de ações que permite a configuração da paz interior. Letra E, manifestações de ações estéticas, coroada de adorno e beleza. Então, quando você observa as questões, se você já lá no seu enunciado, você já consegue identificar o significado de algumas palavras, você já vai fazer uma análise, né, do que ele está perguntando. Se você leu, se você sabe sobre o assunto, você sabe que Aristóteles, ele tinha o conhecimento como primordial e como a excelência do ser humano. Então, o que ele queria? Ele queria atingir a felicidade, ele queria que todo mundo fosse homens, cidadãos bons, certo? Então, se ele quer que todos fossem pessoas boas, automaticamente eu quero o bem comum. Então, se eu for analisar, primeiramente, o que é a virtude, o que é o caráter, o que é a pessoa sábia, e o que significa virtude, que já vem de excelência, o que eu for fazer, as minhas atividades, elas têm que ser praticadas dentro do bem comum. Então, a resposta aqui não tem nada a ver com concretização de alguma coisa, de algum propósito meu privado, não tem nada a ver com preceitos de divindade, não tem nada a ver com a minha paz interior, porque quando eu estou falando de conhecimento, eu tenho que passar para as pessoas, e também não estou falando de estética, eu estou falando de virtude, não estou falando de beleza. Então, a resposta correta aqui seria a letra A, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Então, eu não quero só ter as virtudes e bons hábitos, mas eu quero que as pessoas que estejam comigo também tenham essas atitudes. Beleza, é isso aí. Próxima questão. Vamos lá, agora a próxima questão é de química. Então, eu peguei essa questão do Enem de 2018 e ela é sobre o que mais cai, que é os compostos orgânicos. Aí a gente pode ver que o enunciado é bem grande, eu vou ler para a gente poder ver o que ele está pedindo. Então, ele diz assim: as abelhas utilizam a sinalização química
para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferença entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na... Então, assim, ele quer saber qual que é a diferença entre o sinalizador da abelha rainha e da abelha operária. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é saber se eles pertencem ao mesmo grupo funcional. É o que eu sempre falo para vocês, a gente precisa saber identificar qual que é o grupo funcional. Então, aqui eu sei que os dois são ácidos, os dois têm o hidroxi, que é característica de álcool, ó, os dois têm hidroxi, e os dois são óico. Então, a gente sabe que os dois têm função álcool e função ácido carboxílico, certo? Então, aqui, na hora que a gente olha as alternativas são fórmula estrutural, se a diferença está na fórmula estrutural. B, fórmula molecular. C, identificação dos tipos de ligações, quais são as ligações que tem entre eles, a contagem do número de carbonos e a identificação do grupo funcional. Então, o que a gente acabou de fazer foi esse último. Então, eu sei que eles são o mesmo, eles são álcool e são ácido carboxílico. Então, a letra E já estaria eliminada, ok? Aí, então, agora, a fórmula molecular. A fórmula molecular é a quantidade de átomos que a gente tem na molécula. Então, aqui eu sei, ó, que eu tenho 10 no primeiro sinalizador, que é da abelha rainha, e eu tenho 10 também no segundo sinalizador. Então, a fórmula molecular é a mesma, são iguais, tem a mesma quantidade de carbono. Então, a letra B nós também já eliminamos. A contagem do número de carbonos, se a fórmula molecular é a mesma, a contagem de carbono também será a mesma, então nós já eliminamos. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra C. A letra C é a identificação dos tipos de ligações. Então, a gente pelo nome, ó, 9-hidroxidec-2-en, a gente identifica que tem dupla ligação no carbono 2, e no das abelhas operárias nós também identificamos que tem dupla ligação. Então, a única alternativa que nos resta como diferença é a fórmula estrutural. Essa daqui só dá, tipo assim, se você conseguir ver a diferença entre eles, só na hora que você bate o olho, você vê que o sinalizador está no carbono 9 e o outro está no carbono 10. Então, na hora de a gente montar a estrutura, o OH vai estar no carbono 9 e o outro vai estar no carbono 10. Então, a diferença está na fórmula estrutural. Eu esqueço desse microfone. Quando eu esqueço de ligar, depois eu esqueço de desligar. Desculpa aí. Então, aí está mostrando, né, o conceito de globalização, está mostrando as multinacionais, empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui está mostrando a globalização
partilha de informação, telecomunicações, mundialização, migração, tecnologia da informática, turismo, exportação, modernização, partilha de cultura. Então, tudo isso está relacionado aí à globalização. Então, nossa pergunta vai ser sobre globalização. Aí os segundos anos também conseguem responder, porque eles já participaram. Então, os segundos e terceiros anos sabem desse conteúdo. Pode passar. Universidade de Alagoas. Um dos temas mais debatidos na geografia humana da atualidade é o da globalização. Sobre esse tema, é incorreto afirmar o que segue. Incorreto, tá? Então, nós vamos falar o que não está certo. Sua origem pode ser identificada no período mercantilista, iniciado aproximadamente no século XV. Lembra que eu falei das grandes navegações, né? A globalização de comunicação tem sua fase mais destacada na rede mundial de computadores, que permite o intenso fluxo de troca de ideias e informações. A globalização da comunicação, das comunicações, paradoxalmente, diminui a universalização do acesso dos meios de comunicação, apesar da inovação tecnológica. Isso se deve à lógica do sistema capitalista. Os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes, com a criação das modalidades de emprego para países com mão de obra mais barata, voltada à execução dos serviços e não existe alta qualificação. A globalização intensifica o ritmo de mudanças nos meios de produção, tendendo a um aumento das tecnologias limpas e sustentáveis. Evelyn, a Evelyn está aí? Amanda, qual seria a resposta? Evelyn, Amanda, ou Carol? Deixa eu vou olhar aqui se ela tá. Israel. Não querem falar a resposta? O pessoal do segundo ano estudou sobre globalização. Pedro. Carol não sabe? Professora, Fala. seria a C? Seria Paulo, ó. Paulo, isso mesmo, Paulo. Por que você acha que seria C? Porque ele diz ali que diminuiu a universalização do acesso a meios de comunicação. Foi o contrário, né, que aconteceu. Parabéns, Paula. Depois você vai ter meio pontinho aí na minha nota. Beleza, valeu. O Eduardo também respondeu correto. A mesma hora que o Paulo falou, o Eduardo também postou no chat. O Eduardo também. Bora, Eduardo. Próximo aí. Biologia. Eu vou primeiro ler a questão, depois eu comento. Os parasitoides, que é um misto ali de parasitas e predadores, são insetos diminutos, ou seja, são insetos pequenos, e têm hábitos muito peculiares. São larvas que podem se desenvolver dentro do corpo de outro organismo, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcar. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados como um controle biológico de pragas. A forma larval do parasitoide assume qual papel na cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela faz parte do conteúdo de ecologia, tá? Onde a gente estuda a hierarquização, ou seja, a passagem de energia de um ser vivo para o outro. Tá? Então, nós temos ali o consumidor primário, que se alimenta de plantas, que seria o herbívoro,
o secundário, que ele é carnívoro, se alimenta do herbívoro, e o terciário em diante, que é o carnívoro, que se alimenta do carnívoro. Então, ele quer saber qual o papel dessa larva no ser vivo, qual tipo de consumidor ele é. Se ele é um consumidor que ele se alimenta de um animal, obviamente ele vai ser secundário ou terciário. Se ele é um consumidor que ele se alimenta de herbívoro, ele é secundário. Se ele é um consumidor que se alimenta de um carnívoro, é terciário. Então, é consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. É consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Sim, né? Ele se alimenta diretamente da lagarta. A lagarta, ela faz papel de consumidor primário. A larva, que se alimenta dela, faz o papel ali de consumidor secundário. Ok? Comentando as outras, heterótrofo não tem nada a ver. Organismo heterótrofo de segunda ordem também não, a gente nunca ouviu falar disso, né? Existem os termos, mas não se enquadram dentro dessa parte da ecologia. E decompositor se alimenta de matéria orgânica morta. Se a lagarta ela ainda está viva, também não entra. Ok? Então, para encerrar as questões, nós vamos fechar com a sociologia, e toda a explicação que eu já falei da filosofia vale para a sociologia também. Então, a partir do momento que você identifica se as palavras, sabe o significado, ou você estudou sobre o conteúdo, você vai também saber a resposta. Diz assim, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crises criam condições que forçam algum tipo de racionalização. O que é racionalização dentro do processo de produção? Ela se refere a algumas ações que se baseiam em eficiência. Então, quando a gente fala racionalizar, ela vem também dentro da matemática, da área de exata, ela vem multiplicar. Então, é algo que vai beneficiar, tá, em questão de modos de produção, tá? Ela se baseia em eficiência. Ok? Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação, ou seja, são bens, né? Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo ou superior. A gente está falando de modo de produção, estamos falando do sistema capitalista. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é, então, o que ele quer saber? Qual é a condição? Como é que tem que estar dentro desse sistema capitalista, como que tem que estar esses trabalhadores para ser incluído dentro do mercado de trabalho? O que é visto pelas empresas? O que elas utilizam-se como característica, como elemento para que esses trabalhadores entram nesse mercado de trabalho? Letra A, eles têm que pertencer a uma associação sindical? Letra B, uma participação eleitoral? Eles precisam, ou eles têm a migração internacional? Eles precisam de uma qualificação profissional? Ou eles precisam ter uma regulamentação funcional? Tem algum? Ok, Amanda, ó, parabéns. Ele precisa ter uma qualificação profissional, porque se está se medindo a eficiência, para você estar dentro de um sistema capitalista, hoje o que as empresas querem é a qualificação profissional, ou seja, você tem que ser bom naquilo que você faz, você tem que estar preparado para você assumir determinado cargo ou determinada função dentro de determinada empresa. É isso aí.
Gente, antes da gente finalizar, eu quero acrescentar. Vocês observaram quantas palavras diferentes nós tivemos em todas as questões? É muito importante que vocês leiam, que vocês tenham um vocabulário rico, porque as palavras, elas não são usadas nas questões as mesmas palavras que nós usamos no dia a dia. São usados termos conceituais. E vocês precisam conhecer esses termos. E só lendo muito, vocês vão conhecer, vão ter um vocabulário riquíssimo. E isso vai acrescentar, vai agregar também na hora que vocês forem fazer a redação, né? Porque quanto mais conhecimento você demonstra ter, mais rica fica a sua redação. Mesmo diante da pandemia, mas unidos, tá? Que o amor venha estar conosco, que a paz venha estar conosco, que nós possamos estar cada vez mais presentes perto do Senhor, e que, assim, cada pessoa dentro da sua religião, sem se respeitar nenhuma. Então, assim, que vocês sejam agraciados com a saúde, né? Sejam agraciados com paz, e que a gente possa ter outras aulas igual essas aqui também. Aí aqui... Oi. Boa noite. Boa noite, Janete. Eu posso falar um pouquinho também? Pode. Nossa, que maravilhosas essas aulas, um encanto. Não, e essas mamães aí também fantásticas, né? Ô Kelly, você sabe que a sua disciplina é projeto de vida, né? Com certeza. Então, aí não tem como eu te ouvir e não lembrar das aulas. E aí, aproveitando nossos queridos estudantes aqui, eu quero aproveitar para passar um recadinho. É para organizar o material do Projeto de Vida, que nós estamos finalizando. As aulas já estão todas na plataforma, para quem não fez seu plano de ação, seu projeto de vida, seu sonho, coloca lá a sua história, né? Escreva para você mesmo, planeja seu futuro aí, que a partir de dezembro agora, eu e Luzia estaremos aí com um cronograma para marcar o dia de levar a atividade lá na escola, né? E receber aquela lembrancinha de projeto de vida, que eu não esqueci o pirulito ainda não. Tá bom? Seu recadinho para os nossos queridos estudantes. Obrigada. Então, tá aí, nossos alunos, olha só, a professora aí dando um lembrete, também, querendo ou não, faz parte desse aulão. Nós temos também o projeto da professora Rosane, tá? Pausa literária. Lembrando que filosofia e sociologia está interagindo em parceria. Nós temos mais alguns brindes que vocês estarão recebendo por esses trabalhos que vocês vão estar fazendo. Então, vocês observam aquilo que a professora Luzia disse ali. Existe-se essa interação, existe-se essa interdisciplinaridade. Então, isso é bom. Isso traz conhecimento, né? Isso traz uma aprendizagem, porque através desse contato a gente vai ganhando experiência. E isso é muito bom. Então, alunos estejam preparados, porque nessa situação toda vocês têm lá os brindes que serão sorteados também, tá bom? E eu estou achando, Luzia, não sei se o Flávio ainda se encontra, com a questão do problema com a Alice. Eu tô aqui esperando vocês. Tá vendo? Ah, então tá bom. Então, é porque eu tava aqui com o chat aberto, eu não tava te vendo. Olha aí, olha só. Mas que bom. Então, antes dela finalizar com o vídeo, eu só gostaria de ler aqui. Olha bem a Sargent. Diz assim: os problemas sempre existirão. Ou você os acumula, ou os organiza. Você é quem decide. Olha o protagonismo juvenil aí. Ok? Vamos lá, Alice. Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Já queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que eu fiquei muito feliz, acredito que as meninas também, tá? Foi muito gratificante ver vocês participando, os elogios, muito obrigada.
Olavo vai utilizar-se da palavra, Lides, para fazer as considerações finais, ok? Aí a gente passa o videozinho. Isso, e encerramos. Ok. E que maravilha. É fantástico a gente observar que nós iniciamos com esse quantitativo de pessoas e estamos aí, né, às 20h50 com o mesmo quantitativo participando. Eu acredito que as professoras estão assim com uma alegria muito grande, porque para nós que estamos desenvolvendo o trabalho através das mídias, a gente sabe que é um pouco mais cansativo acompanhar pelo celular, ou pelo notebook, ou pelo computador. E o público permaneceu, as professoras estão aí de parabéns, parabéns aos estudantes por acompanharem explicações de alto nível dentro das suas disciplinas, né, representadas pelas professoras. Essa interdisciplinaridade não cansa, uma fala um pouco, outra fala outro, e vai interagindo, né, cada um fazendo uso da fala. Isso é muito, muito bom. Então, parabéns, professoras. A gente vinha sendo cobrado, vou voltar a falar disso, né, pela equipe de implantação, por trabalharmos com aulões, e graças a Deus deu certo. Mesmo agora, sendo no final do ano, a gente sabe que o resultado é muito gratificante. Eu sei que as professoras vão dormir hoje assim com o coração cheio de alegria, porque antes dá uma insegurança, dá uns calafrios, dá uns medos, como vai ser, será que vai dar certo? E olha, que maravilha, né? Parabéns mesmo, professoras. A gente fica muito feliz. O nível de vocês, volto a falar, que foi falado na semana passada com os outros professores que apresentaram, é de uma altíssima qualidade. Daqui a pouco nós não estaremos apresentando aulões só para os nossos estudantes, mas sim para toda a comunidade vilhenense ou para todo o estado, né, que o momento permite estar levando os aulões através da internet, não só para todo o estado, mas para todo o Brasil, né? E parabéns aos estudantes por receberem conhecimento de alto nível em preparação para o Enem. Boa noite, e deixo aí a palavra com vocês, professoras. Então, para finalizar, né? Mais alguém? Acho que agora está ok. Podemos encerrar. Então, finalizando o vídeo, tá? Encerramos o nosso aulão de hoje. Se não estiver saindo o som, vocês avisem, tá? Para encerrar, então, eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. A estrada para a vitória é de todos nós. Ela não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão, um quebra-molas chamado dificuldade e os pneus furados chamado de inveja. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, com certeza, você, eu, todos nós, iremos chegar em um lugar chamado sucesso. Obrigado. Desejamos a todos uma boa noite. Tenham uma noite tranquila e abençoada. Obrigado pela participação, estudantes, equipes gestores, professores. Tá? Fica o nosso abraço para cada um de vocês, Jânio, Limar. Desculpa a nossa correria nas salas, mas vocês foram 10. Abraço. Eu volto na fala inicial, hein? Sucesso. A Lid finalizou com o vídeo ali. Olha, parece que eu profetizei, né, Lid? Professoras, muito obrigada, viu, pela dedicação de vocês, tá? Espero que possamos compartilhar muitos aulões em breve. 2021 nos aguarde, né?
Parabéns, viu? Parabéns, meninas. Ótimo, bom mesmo. Obrigada, Rose. Agora tem que divulgar lá na CRE, né? Mais professores aí para os alunos, né? Não só na Marechal. Parabéns. Obrigada, Meire. Gente, vocês são maravilhosos. Boa noite. Beijinho para vocês.